Você já sentiu como se você estivesse tentando correr na areia molhada? Dando todo o seu esforço, mas afundando mais a cada passo? Pois é, eu vivi assim por uns bons anos. Eu era uma pessoa que vivia estressada, tentando ser perfeita sempre. E tudo isso enquanto eu carregava uma mochila de 50 quilos de deveres nas costas. E o que eu mais ganhava com isso? Exaustão, pouca produtividade e resultados medianos. Eu achava que a minha fé e o meu sucesso dependiam da minha atenção. E hoje eu dou risada disso, porque eu entendi que para a vida fluir, para a prosperidade chegar, a gente tem que fazer exatamente o oposto disso. E nesse vídeo aqui eu quero te contar como foi que eu troquei a armadura pesada da autocrítica pela roupa mais leve da autenticidade. E isso não só triplicou os meus resultados, como também transformou meu casamento e a minha alegria dentro de casa. Então, se você também está cansada de ser a mártir do seu sucesso, esse vídeo aqui é a sua libertação. Mas antes de tudo, a gente precisa primeiro entender por que a gente se torna carregadores de fardos desnecessários. É porque, na verdade, nós vivemos a cultura do peso. Nós fomos a vida inteira ensinados, desde muito cedo, que se algo não for doloroso, não for com muito esforço, isso não tem valor. Você não terminar o seu dia exausta, significa que você não trabalhou o suficiente. Claramente, quando eu tentava postar vídeos no início, eu passava horas tentando, ensaiando, regravando, tentando encontrar a fórmula do sucesso. E eu sempre queria ser séria, autoritária, perfeita. E o resultado de tudo isso é algo robótico e eu vivia carregada da expectativa, a expectativa de ser alguém que eu não era. Essa burocracia mental que a gente cria em torno de uma performance. Esse é o primeiro e mais pesado fardo que nos impede de fluir. Ele é o peso desnecessário do eu tenho que provar versus ali a leveza do eu sou. Agora, de onde que vem essa necessidade neurótica que a gente tem de ser pesado? Ela vem das crenças limitantes que estão ali enraizadas no nosso subconsciente e que muitas vezes foram transmitidas lá na nossa infância. Quantas vezes você hoje já ouviu essa frase na sua vida? Para de brincadeira, isso aqui é coisa séria. Porque se você era uma criança livre e espontânea, você rapidamente era rotulado como irresponsável. Aí a nossa mente ela associa leveza com irresponsabilidade. E que para sermos adultos responsáveis, a gente precisa ser sério e pesado. E nós temos uma voz ali de um fantasminha que nós herdamos, que ele tá sempre ali dizendo: você tá fazendo isso aí errado, você precisa de mais disciplina. E esse ciclo vicioso de autocrítica é o maior responsável pela procrastinação. E por que disso? Porque o trabalho ele fica tão pesado, tão cheio de regrinhas, que o nosso cérebro tende a negar, a ignorar. Você precisa entender que você não procrastina porque você é preguiçoso. Você muitas vezes procrastina porque o seu método de trabalho ele tá pesado demais. Só que você precisa entender que a leveza ela atrai o sucesso. Porque a leveza e a prosperidade financeira elas andam juntas. Porque você já reparou que muitas vezes a sua vida financeira ela tá espelhando a sua energia interna? Quando eu estava sempre tensa e pesada, o meu trabalho ele era também pesado, as minhas vendas eram pesadas também. Eu tinha que falar ali por horas com alguém pelo WhatsApp, forçar, insistir. E aí esse dinheiro ele vinha com cheiro de esforço desnecessário. Quando eu mudei tudo isso para leveza, abraçando a minha autenticidade, permitindo ser mais espontânea nas minhas ofertas, o que aconteceu? As vendas passaram a fluir. E sabe o porquê que a leveza atrai o dinheiro? Porque as pessoas elas querem seguir e comprar de quem parece que está vencendo sem sofrimento. E a mente leve, ela comunica com mais clareza, com mais paixão e não só com desespero. O peso ele faz a gente contrair, se agarrar no que a gente tem. Já a leveza, ela nos permite expandir, criar novos produtos, aceitar novos desafios, consequentemente multiplicar a nossa renda. Agora me responde uma pergunta aqui. O seu dinheiro, ele tem vindo com esforço ou com graça? Qual é a energia que você tem enviado para o universo dos seus negócios? E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre estratégias para desativar esse peso. A primeira delas é o poder do descarte, porque o maior inimigo da sua leveza são as opiniões alheias, que você mesmo tem permitido que se tornem a sua verdade interna. Na minha jornada, especialmente ali nos vídeos curtos nas redes sociais, o hater é algo inevitável de acontecer. Eles vêm com tudo.
E eu falo que você só sabe que você tá tendo sucesso na rede social quando você passa a ter hater. Por exemplo, quando eu comecei nas redes sociais, eu postava muito sobre a minha vida como faxineira nos Estados Unidos. Eu deixei uma carreira no banco no Brasil e vim ser faxineira nos Estados Unidos. Eu fui fazer o que precisava ser feito. E eu comecei a postar minha rotina nas redes sociais como faxineira e eu recebi muito hater de pessoas que falavam: síndrome de vira-lata gosta de limpar vaso de americano. E aí, de início, eu achava que eu tinha que me defender com a mesma agressividade. E eu ia lá e retrucar. Só que eu passei a entender que isso era um desperdício imenso do meu tempo e da minha paz. E quando eu comecei a deixar pra lá, eu não sei se eles sumiram ou se eu que parei de enxergar, porque aquilo não me afetava mais. E a primeira coisa que eu fiz foi entender que muitas vezes a crítica deles era um reflexo apenas de dor ou de inveja. Eu passei a entender que o hater ele tem um conflito interno com ele mesmo e ele tenta projetar isso em quem tá livre. E aí a gente precisa também aprender a separar o que a gente faz do que a gente realmente é. Posso ter feito um vídeo, ou aqui agora nesse canal, eu posso fazer um vídeo que alguém não goste, só que isso não me torna uma pessoa ruim ou incapaz. E entender que na maioria das vezes a melhor resposta é nenhuma resposta. Ou então, se for para responder, tentar usar ali um humor, porque o hater, ele se alimenta de debate. Então, por que a gente vai o alimentar? Então, quando alguém vem e me critica em um vídeo, eu passo a entender que o problema está só dentro dele, que não tem nada a ver comigo. E o que você precisa entender é que a única pessoa que pode te dar permissão para ser livre é você mesma. Quem não gosta da sua leveza é porque está aprisionado nas suas próprias correntes. Então agora vamos falar como você pode voltar a ter ali aquele coração leve de criança com uma mente de adulto. Você já reparou um bebê quando ele está aprendendo a andar? Ele tenta, ele cai, ele levanta. Ele não vai lá e escreve um plano de 10 passos para evitar a queda. Não, ele simplesmente levanta e tenta de novo. Então comece a aplicar isso na sua vida. Se algo que você fez, que você tentou, seja na sua vida pessoal, no seu negócio, não deu certo, tente de novo. Faça isso livre de culpa, livre de crítica, de maneira leve. Outra coisa que a gente pode observar nas crianças é que elas agem por vontade pura. Então vamos supor que você quer aprender um novo idioma. Não comece com o cronograma rígido de 10 horas de estudo. Comece ali com 15 minutos por dia, com alegria, com curiosidade, com entusiasmo. Porque a leveza ela vai tornar essa ação do aprendizado muito mais leve e divertida, sem parecer uma sessão de tortura. Então, a partir de agora, chega de se martirizar. Torne o seu fardo mais leve. E a base de toda essa leveza é confiança. A própria Bíblia nos diz que o fardo de Deus ele é leve e suave. Então, por que a gente está carregando todo o peso do mundo nas costas? Sabe por quê? Porque a gente insiste em desconfiar, em acreditar de que a vida não vai funcionar se a gente não fizer o nosso controle ali exaustivo. Mas o segredo de tudo isso que eu aprendi é confiar. Confiar que Deus ele já me deu tudo o que eu preciso. E claro, eu sou responsável por fazer minha parte, por estudar, por trabalhar, mas eu sou livre para entregar para Ele o resultado e o tempo. Existe um trecho poderosíssimo na Bíblia que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que nele confiam. Isso significa que quando você está ali no seu estado leve, autêntico, Deus ele está atento, ele está cuidando dos detalhes que você mesmo nem conseguiria enxergar, imagina gerenciar. E eu te garanto que essa confiança ela é um calmante natural. Ela te libera do medo do fracasso, ela te libera da culpa do erro e ela te permite que você se sinta melhor. Agora eu te pergunto, você está pronta para sair desse ciclo vicioso do peso e entrar num ciclo novo de leveza? Porque esse ciclo vicioso, ele começa na culpa, que te gera um peso, que te faz se tornar procrastinadora, tendo resultados ruins, ser mais crítica e sentindo mais culpa, e aí o ciclo continua. Já o ciclo da leveza, ele parte da confiança. Essa confiança gera leveza, que gera uma ação autêntica, que gera resultados fluidos e você celebra e te traz mais confiança e o ciclo continua. Então, se você quer entrar nesse ciclo de confiança, de uma vida mais leve, comenta aqui embaixo para mim. Eu decido ser mais leve hoje. E se você não é inscrita nesse canal ainda, já clica aqui no botão inscrever
E eu te espero no próximo vídeo para que a gente possa construir juntas uma vida mais leve e confiante. Beijo e até a próxima!